quando que a meditação entrou no teu dia a dia? Então eu, assim como muitos, eu acredito, eu tinha uma visão, uma noção da meditação, acho que na adolescência, como algo meio transcendental, algo que era só para mestres, para pessoas muito calmas, muito zen. Então, eu vi em alguns filmes, por exemplo, eu lembro O Pequeno Buda, eu lembro que eu Uhum. assisti ele, e nessa época eu não meditava, e eu lembro que eu via os monges meditando, fechando o olho, essa questão de estar presente. Alguns filmes eu lembro que me marcaram e algumas conversas sobre meditação, sempre uma coisa muito distante. Então, Uhum. ela estava ali, em algum lugar, como uma possibilidade, mas ainda muito distante. E quando ela aparece de fato como uma prática na minha vida, ela já aparece dentro do yoga. Então, Uhum. entre essa visão que a gente muito traz, aqui, por exemplo, no Ocidente, é muito comum, quando a gente escuta falar de meditação, assim como eu há muito tempo atrás, ela está dentro desse contexto um pouco mais oriental e muitas vezes budista. Então, Uhum. o budista ele teve um papel fundamental de difundir a meditação aqui no Ocidente. No nosso campo, ele vem dentro do yoga. Quando a gente vai olhar a história do yoga e da meditação, lá atrás, o primeiro Buda, Siddhartha Gautama, ele, como indiano, ele teve acesso ao yoga, ele conheceu a meditação dentro do yoga, e depois ele começa a achar o caminho dele, procurar o caminho do meio, e a história ela conta como que isso daí depois de um tempo acaba. Ele sai da Índia, porque a Índia não aceitava assim, alguma coisa que não tivesse dentro do hinduísmo, então ele começa a ensinar o budismo cresce e a grande imagem do budismo para muitos fica sendo a meditação. Claro que tem vários valores, tem toda uma filosofia muito bonita, mas a meditação é um dos grandes símbolos. Mas a gente lembra que Siddhartha Gautama já tinha acesso à meditação dentro do yoga. E aí a gente expande essa visão do yoga muito além de posturas, como é que conhecemos. Uhum. Mas a postura é uma das técnicas, assim como a meditação, assim como os exercícios respiratórios, como a própria filosofia do yoga. Lá na infância você já tem a curiosidade pela meditação. Você lembra mais ou Sim. menos que idade você tinha? Eu acho que assim, no fim da infância, assim, talvez uns 9, 10 anos, Aham. eu lembro de eu escutar falar de yoga. Entra um Certo. pouco mais na adolescência, eu lembro da minha irmã mais velha, ela ter aula de yoga, ela estava no colégio com estresse, aí o colégio leva yoga para eles. E aí no meio disso Legal. tudo, eu não sei se exatamente um pouco antes ou depois, vem esses Sim. filmes. Principalmente eu Uhum. lembro desse filme, que era O Pequeno Buda. Depois Pequeno vieram Buda. alguns outros, construindo esse imaginário, apresentando a meditação. Uhum. E no meu caso, eu acho que, como muitos, a busca pelo yoga e logo depois vem a meditação, vem num momento de desconforto, um momento de dor. Então, eu estava, eu acho que com 20 anos, no fim de um relacionamento, então aquela coisa de se descobrir, conhecer os relacionamentos um pouco mais profundos. E eu sempre passava na frente de uma escola de yoga, ela me chamava a atenção, ela tinha um cartaz assim, aulas experimentais. Eu lembro de ter conversado com um amigo meu no segundo grau também, que procurou yoga pelo estresse. Eu falava, mas Aham. yoga, ficava com aquela imagem de uma coisa mais oriental, de mestres. Ele Aham. falou, não, tem um professor que dá aula para mim, me ajudou demais, eu me entendi muito, consegui lidar melhor com a minha mente. E aquilo ali me abriu o caminho. Quando eu Legal. fui para a prática, já foi uma aula mais completa que me alimentou. Não era só o que algumas linhas praticam aqui no Brasil, que é só posturas. Uhum. Teve postura, teve exercício respiratório, teve meditação. Então ali foi meu primeiro contato. Primeira Sim. aula que eu fiz, eu senti que eu tinha encontrado alguma coisa que eu buscava internamente, sem saber que eu estava buscando. Alguma Legal. coisa me preencheu. Eu sabia que eu ia praticar aquilo pro resto da vida. Não sabia que ia ser minha Bacana. profissão, que eu ia trabalhar com isso, encontrar minha esposa, construir minha família, mas eu sabia que aquela prática era para mim. Ela tocou um lado meu que estava adormecido, mas que Uhum. de alguma forma estava potencial. Até mesmo nesse meu caminho, Uhum. jovem, você imagina 20 anos, o que me atraiu ali ainda era uma época mais corpórea. Então, a prática das posturas dos Uhum. asanas me atraiu muito. Então, a meditação ainda era algo muito difícil. Olhar para minha mente, ficar. Ainda naquele momento inicial, era uma coisa mais. Só os praticantes mais avançados, os Sim. professores. Então, eu começo a desenvolver, começo a praticar, me torno professor, e talvez depois uns 3 anos, 23, 24, aí, de repente, vem um chamado muito forte. E eu acho que, se eu Uhum. não me engano,
talvez um fim de um outro relacionamento. E aí, nesse fim de Sim. relacionamento, me abre. Aí eu fico até um tempo mais distante, um tempo que eu fico dentro do yoga, a gente fala brahmacharya, só comigo, uns 3 anos, sem relacionamentos, buscando me entender. Aí entra uma época de muito retiro, de muito aprofundamento, e a meditação vem nesse momento, sabe? Como uma forma direta de acessar, de entender mais a mente, de me conhecer, de conhecer um pouco mais o todo. Então, é engraçado porque até a prática de posturas, de asanas, que trabalha o corpo de uma forma mais psicofísica, né? O corpo entendendo como uma estrutura conectada com a mente, com as emoções, eu deixo ela um pouco mais distante para focar mais na meditação. Ela vira realmente o cerne da prática. Só que demora um tempo. Eu acho que é um caminho que a gente fala assim de maturação natural. Porque no momento, concentrar é difícil. E aí a gente usa um instrumento que eu uso para tudo na vida. O corpo eu uso para fazer todas as atividades. Então ele vira um instrumento de concentração. E essa é uma visão que a gente tem no yoga. Você pratica hatha, as posturas, como uma forma de treinar a concentração a partir de um objeto mais fácil para você. E de preparar o corpo para ficar com a coluna ereta ali meditando também, né? É um trabalho intenso de preparação. E aí depois você vai se utilizando. Pranayama, o exercício respiratório. Então você ainda tem um controle. Está respirando. E aí depois se utiliza mais. E aí deixa o corpo imóvel e essa observação, essa contemplação do direcionamento da sua atenção. Então comigo também foi um processo assim que aos poucos foi se mostrando próximo, foi cada vez um pouquinho mais perto, foi se mostrando mais natural, até virar uma prática cotidiana mesmo. Cotidiano. E aí chega no momento então que você já começa a praticar e começa a aplicar isso como uma escola mesmo, né? Ele vem como uma necessidade nesses 2 momentos, tanto na hora que começo a prática de yoga, e depois na meditação também vem como uma necessidade, né? Eu sinto que eu preciso de me equilibrar mais, e eu acho que a meditação ela aparece dentro do yoga como um aprofundamento mesmo, uma ferramenta direta. Então, já falando um pouco sobre essa questão que você trouxe, a meditação, dentro da nossa visão mais integral do yoga, ela é uma das técnicas. Então, a gente pega as escrituras antigas do yoga, algumas taxadas como milenares, outras centenárias, a gente vê que dhyana é um nome para meditação. Dhyana. Que legal. E o que antecede dhyana, o caminho para chegar a dhyana, a meditação, é dharana, que é concentração. Então, as duas andam juntas. E antes de dhyana e de dharana, a gente tem asanas, que são as posturas. Então, nos primeiros livros, as posturas, os asanas, eles são posturas preparatórias para a meditação. E entendendo que para você meditar, você precisa de um corpo. E o corpo precisa estar com a coluna ereta, precisa estar ali preparado. Então, uma coisa não tem como separar da outra. Eu não vou tirar o meu corpo para meditar. Então, entende-se essa necessidade de ter um corpo firme, forte, alongado, para você conseguir sustentar a prática que às vezes vai exigir do corpo. Então, assim como tem pranayama, tem a parte da ética pessoal, da ética interpessoal, que são os yamas, os niyamas, tem a parte do pratyahara, que é voltar a atenção para dentro, conseguir fazer essa abstração dos sentidos. E isso daí está bem descrito nessa obra Sutras do Yoga, ou Yoga Sutras, o autor Patanjali. A meditação ela está dentro desse contexto. Na história do yoga, até o período clássico, o foco, sempre quando a gente falava de yoga, era meditação. Qualquer outra prática que tivesse ali dentro, ela estava preparando para chegar nesse ápice, que é a meditação. Depois de um tempo, nessa visão mais contemporânea, já no século XX, fim do século XIX, começo do século XX, o yoga começa a tomar um tom mais das posturas, na verdade um pouco antes, na época medieval, pensando assim na história do yoga, as posturas entram com mais força, começa a se falar mais do corpo também como um meio de se alcançar esses estados elevados de consciência, não separado, mas não apenas um meio para chegar para um fim, mas ele por si próprio já levando, conduzindo o praticante a esses estados mais ampliados de consciência, de conexão com o todo, com o sagrado, com Deus, com o universo, de entendimento dele mesmo. E aí no século XX, no comecinho do século XX, a Índia ainda ali sob domínio britânico, ela começa a mostrar para o universo, para o mundo, que ela tem uma força muito grande. E aí o yoga começa a ser exportado como uma forma de trazer bem-estar. E era tudo que o Ocidente estava buscando, autoconhecimento, equilíbrio. E os estudos científicos, era o Deus do século XX, né? A ciência, começa a mostrar como que as práticas ajudam
rejuvenescimento do cérebro, longevidade, melhora isso, melhora aquilo. Aí vem uma linha do yoga, que é a yoga terapia. E aí a gente chega nos nossos dias já recebendo o yoga como corpo, como prática física, como posturas, como bem-estar, fortalecer, atividade física. Mas a gente afasta um pouco da história do yoga, onde o foco, na maior parte, era meditação. Era autoconhecimento, era conexão, era chegar... Igual o budismo tem o nirvana, dentro do yoga tem o samadhi, que são esses estados de supraconsciência ou superconsciência. Então, é uma prática que aprofunda no sentido de levar para a meditação. Não sei se eu fugi um pouco da pergunta, mas tá para mim ótimo. foi nesse sentido também, sabe? Sim, Foi sim, uma coisa que eu senti de aprofundar. E eu senti que, sim. assim, por mais que a prática de posturas, de relaxamento profundo, exercícios respiratórios, o estar presente no dia a dia te ajuda, parar tudo, quietude, fechar os olhos, voltar esse farol de luz da consciência para dentro, é a prática mais direta que a gente tem acesso como ser humano.